Lieber Vater im Himmel, danke für den Sabbattag und dass wir zusammenkommen können, dein Wort zu studieren können. Wenn wir jetzt hier zuhören, dann möchten wir dich bitten, dass du unser Herzen öffnest, unseren Verstand, dass wir die Dinge verlernen, die uns abhalten, von deiner Botschaft zu glauben. Und ich bitte dich, dass du den doppelten Segen heute an deinem Tag hier auf uns ausgießt. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. I want to start off by making a claim Eu quero começar fazendo uma afirmação that I think can be increasingly proven. que eu acho que tem sido, de forma crescente, tem sido provada. So perhaps today we're not going to discuss all those proofs, Então, talvez hoje a gente não vai discutir todas essas provas, but I want to make the statement anyway. mas eu quero fazer a afirmação de qualquer forma. Just to review, Apenas para revisar, we took the two parts of Daniel 11:40, a gente pegou as duas partes de Daniel 11, verso 40, compared and contrasted, a gente comparou e contrastou eles, and recognized that there was a deadly wound and a death. reconhecemos que tinha uma ferida mortal e uma morte. So the king of the south died in 1991. Então, o rei do sul morreu em 1991. You have the death of both the kingdom and the king. Então, você tem a morte não só do rei, mas do reino. Pius VI till 1799. Então, Pio VI em 1799, Gorbachev till 1991. Gorbachev até 1991. We've already been demonstrating E a gente já esteve demonstrando, through Pyrrhus através de Pirro and Acts 27. e Atos 27, Panium is the deadly wound. que Pânion é a ferida mortal. Prophecy nearly always speaks of the deadly wound, not A, the death. a profecia praticamente sempre fala da ferida mortal, não da morte. But it gives you enough to construct it. Mas te dá o suficiente para você construir isso. The king of the south dies at Sunday law. O rei do sul morre no decreto dominical. So if we want to understand this history, Então, se a gente quiser entender essa história, we should understand 1989 to 91. a gente deveria entender 1989 até We're going to 1991. discuss 1989 to 91 this morning. A gente vai discutir 89 até 91 essa manhã. I just want us to see Eu só quero que a gente veja, in this history, nessa história, 1990 1990 is reminding us está nos lembrando. there's a new world order, Existe uma nova ordem mundial. and that new world order E essa nova ordem mundial could have brought about the end. poderia ter trazido o fim. Gets restrained Ele fica restringido pelo Islã King of the South e o rei do sul, when it resurrects. quando eles But it's ressuscitam. here Quando in ressuscitam. 1990. Mas aqui em 1990, Around 1990-91, ao redor de 1990, 91, you have the Gulf War, você tem a Guerra do Golfo, the first war a primeira guerra between Iraq and the United States, entre Iraque e os Estados fought Unidos, by George Bush. lutado por George Bush. 9/11, 11 de setembro, you have a second Iraq War, você tem a Segunda Guerra do Iraque, fought by a second George Bush. lutado por um segundo George Bush. Most people A maioria das pessoas recognize that the second Iraq War reconhece que a Segunda Guerra do Iraque was built on lies, foi construída em mentiras, killed thousands of people, matou milhares de pessoas, was already intended by George Bush, foi intencional já por George Bush, illegal under international law, ilegal sob leis internacionais, a demonstration of a dictatorship style of power, uma demonstração de um estilo de ditadorismo, de um poder and ditadorismo, wrong on every level. e errado em qualquer They nível. don't understand that. Se eles não entendem isso, 23 years of Fox News, 23 anos de Fox News, disinformation, desinformação and a problem with our world perspective. e um problema com a perspectiva mundial. What is not so well known, O que não é muito bem conhecido the first Iraq War é a primeira guerra do Iraque, é exatamente a mesma coisa. Construída em mentiras, feita em mentiras. Já foi intencionada,
disinformation, desinformação, some very cruel military practices. muitas práticas militares cruéis. Oder grausame Militärpraktiken. The only point I'm making O único ponto que eu estou fazendo is if we want to see what the United States looks like é que se a gente quiser ver como se parece os Estados Unidos, when it ends at Sunday law, quando ele acaba no decreto dominical, see that transition to a new world order, e você vê essa transição para uma nova ordem mundial, how it behaves in world affairs, como ele se comporta nos negócios mundiais, already been shown that. já tem sido mostrado para nós. Shown that in Iraq twice. Isso foi mostrado no Iraque 2 vezes. So everything that we need to know about the future Então, tudo que a gente precisa saber sobre o futuro finds its seed in the past. se acha sua semente no passado. What I wanted to demonstrate O que eu quero demonstrar is if we went back to Acts 27, é que se a gente voltar para Atos 27, 27 gehen würden. we did two lines. a gente fez 2 linhas. I'll just draw the second one. Eu vou desenhar apenas a segunda. Zweite hier zeichnen. We went from 1798, A gente foi de 1798, 1844, 1844, 1863. 1863. All of this history Toda essa história is of two institutions, são sobre 2 instituições, the United States os Estados Unidos and Adventism. e o Adventismo. 1863, 1863, 1989, 1989, 9/11, 11 de setembro, all the way por todo o caminho to Sunday law. até o decreto dominical. Das Gesetz hin. So this is the reform line. Então isso daqui é uma linha de reforma. And when we talk about the United States and Adventism, E quando a gente fala dos Estados Unidos e o Adventismo, we have to compare and contrast. a gente tem que comparar e contrastar. So how we treat Adventism Então, como que a gente trata o Adventismo is how we would treat the United States. é como a gente trataria os Estados Unidos. And how we treat Adventism E da forma que a gente trata o Adventismo in the same way we treat ancient Israel. é da mesma forma que a gente trata Israel antigo. And God asked ancient Israel to do something. E Deus pediu ao povo de Israel para fazer uma coisa. What he asked them to do O que ele pediu para eles fazerem was when there was a major event era para que quando tivesse um evento assim bem grande, to erect a pile of stones. eles tinham que levantar altares de pedra, pilhas de pedra. Então eles tinham que falar aos seus filhos e aos seus netos. Enkeln. When it comes to Adventism, Quando a gente vem para o Adventismo, you were supposed to do the same. nós deveríamos fazer o mesmo. To this history, Volte para essa história. talk about our pioneers. Falar sobre os nossos pioneiros. They should know about the events of April 19. As pessoas deveriam saber sobre os eventos de 19 de abril. They should know about the mistakes, O povo deveria saber a respeito dos erros, the disappointment, o but desapontamento also the prophetic truths. e também das verdades We're required to proféticas. erect pile of stones Nós somos requeridos de levantar altares de pedras Dass wir eigentlich diese Haufen von Steinen errichten and to tell their children and their grandchildren. und contar aos nossos filhos e netos. So when it comes to the United States, Então, quando a gente vem para os Estados Unidos, Staaten kommt, what were they supposed to do? was o que eles tinham que fazer? When major events happened, Quando eventos importantes acontecem, they were supposed to erect a pile of stones eles tinham que ter levantado altares de pedras and educate. e educar. They should know their history. Eles deveriam conhecer sua história. Sage sie, We should know E quando eu digo eles, eu digo nós deveríamos saber a nossa história. Nada disso é sobre geografia ou sobre um grupo de pessoas. A gente deveria saber e conhecer a história. Adventistas deveriam ser expertos em história. A gente deveria saber a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. A gente deveria ser expert nos últimos 30 anos. Externamente e internamente, a gente deveria saber história.
And I would make the claim, E eu vou fazer a afirmação, eu faria a afirmação. those who accept this message Aqueles que aceitam essa mensagem, of the Levites and the Nethinim os levitas ou os netineus, are people who know history, são pessoas que conhecem história, stand on the right side of that history, que se ficam no lado correto da história. Eles são saying aqueles this is 1933 Germany. que estão dizendo, isso daqui é a Alemanha em This is a 1933. repeat of November 9, 1918. Isso daqui é uma repetição de 9 de novembro de 1918. They're the ones connecting the dots, Eles são aqueles que estão conectando os pontos, seeing who Trump is. vendo quem é Trump hoje. They're the ones going back to the civil rights movement, Eles são aqueles que estão voltando para o movimento dos direitos seeing civis that being overturned. e vendo isso sendo derrubado. They're the ones seeing America continuing the same lines, Eles são aqueles que veem a América continuando na mesma linha persecuting immigrants. em perseguir imigrantes. Someone sent me a link a couple of days ago. Uma pessoa me mandou um link alguns dias atrás, What that link claimed porque aquele link, aquele site afirmava by a prominent economist por um economista prominente, who was close advisor of Ronald Reagan. que era um conselheiro bem próximo de Ronald Reagan. First warning bell. Ah, primeiro sino de advertência. Where does Reagan stand in prophecy? Onde que Reagan se fica na Not on profecia? any good side. Em nenhum lado bom. And then this economist, Então esse economista, I'm sure he has a lot right, Ich bin überzeugt, er hat viel richtig. but he made the claim ele Aber er faz a hat, die afirmação Aussage getätigt, that there was no problem with immigration que não tinha nenhum problema com imigração Einwanderung gab. before 1914. antes de 1914. Because after 1914, Porque depois de 1914, you have those social benefits coming. você tem aqueles benefícios sociais vindo. Benefits, Vorteile, die reinkommen. And if they didn't exist, E se eles não existissem, no one would care if people immigrated to the United States. ninguém iria se importar se imigrantes fossem para os Estados Unidos. That was the claim, Essa era a afirmação, made in the first few seconds. feita nos primeiros And segundos. why can he give that idea E por que ele pode dar essa ideia and have it accepted by the American public? e ter isso e aceito pelo público americano? Maße in Amerika tut es annehmen. Warum kann das sein? I do not have the interest in going back into early history. Eu não tenho interesse em voltar para a história antiga. People need to do that in their own time. As pessoas têm que fazer isso no seu próprio tempo. 1871, a 1871, mob of more than 500 white men um grupo de pessoas com mais de 500 homens killed brancos at least 18 Chinese men and boys. matou pelo menos 18 crianças e homens No one chineses. was ever convicted. Nenhum nunca foi condenado. Überführt. One example, Um exemplo, they were persecuted, eles foram perseguidos, they were killed, foram mortos, they were partially accepted if they were white, eles eram parcialmente aceitados se eles fossem brancos. Anerkannt, wenn sie weiß waren. or without any type of social security. Tudo sem nenhum tipo de segurança social. Sozialer Absicherungen zu haben. The problem O problema is when those 18 Chinese men died, é quando aqueles 18 homens chineses morreram. the United States should have erected a pile of stones Os Estados Unidos deveriam ter levantado uma pilha de pedras and tell their great-grandchildren e falar aos seus netos that's e how we filhos: treated immigrants. é assim que a gente tratava imigrantes. Ausländer behandelt haben. And then people would know. Então as pessoas iriam saber. The civil rights movement, O movimento dos direitos civis. when you have massacres, Quando você tem masoquistas. Oder Massenschlachten. prior to that, Anteriormente a isso, when you have the Indians, quando você tem os índios, we should be erecting a pile of stones. a gente deveria estar levantando altares de recognizing even if pedras, it's painful, reconhecendo, mesmo que fosse doloroso, both what the United States has done right ambos o que os Estados Unidos têm feito de correto
em outros países, e também o que é doloroso para se lembrar. Então, quando a gente vai para essa história, aqueles que se levantam do lado correto, eles conhecem a história internamente e externamente. Sacerdotes, levitas e netineus. E essa perspectiva é de uma fonte verdadeira de informação. Então, o que eu quero fazer hoje é apenas continuar com um pouco de história. A gente falou ontem sobre esferas de influência. A gente foi para Daniel 11, verso 4. E a gente viu que foi na Batalha de Ipso que foi ali a faísca que começou as próximas 6 guerras sírias, que a gente acha do verso 5 ao 15 de Daniel 11. Eu vou a lugares, as pessoas conhecem todo o estudo profético e perguntam, eles fazem a pergunta, por que eles estão lutando? Ninguém sabe. Do que? Eles estão lutando por causa de quê? Ninguém sabe. É isso uma parte de uma guerra gigante, grande? Ninguém sabe. Porque eles fazem a aplicação de Daniel 11 e não olharam para a história. Eles fizeram esse trabalho. Se eles tivessem feito esse trabalho, eles saberiam se era 1989 ou de Pânium ao decreto dominical. E apenas vai até o pescoço, porque a guerra é sobre esferas de influência. É isso que ambos eles querem. Para fazer isso, os impérios não precisam destruir um ao outro, apenas destruir suas influências. Então a gente começou a alinhar isso daqui, onde as esferas de influência estão hoje. Ainda está entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, para os Estados Unidos, eles pegaram a Ucrânia, eles seguram o Catar. A Rússia tem o Irã, Venezuela, Síria, Coreia do Norte. E você pode dividir o mundo entre essas duas esferas de influência. Existem algumas nações que jogam nos dois lados. Então, recentemente, a Arábia Saudita está tentando fazer isso. Porque os Estados Unidos reagiram a eles matando um jornalista. Então eles disseram, ok. A Arábia Saudita disse, ok, está ok. Eu vou fazer negócios com a Rússia. Tudo isso muda. Isso mudou em 1991. Quando você tem uma superpotência mundial. Então, eu rapidamente quero discutir a Síria. Eu te disse antes, eu não posso desenhar, eu não sou bom para desenhar, mas a gente vai tentar. A gente tem o Mar Mediterrâneo.
Up here is Turkey. Aqui a gente tem a Turquia. Down here is Egypt. Aqui a gente tem o Egito. Then you have Saudi Arabia. Então você tem a Arábia Saudita. Then you have the Persian Gulf. Então você tem o Golfo In here, Pérsico. the little nation. Aqui tem uma pequena nação. This is Qatar. Aqui é Catar. Up here, Aqui em cima you have Iraq. você tem Iraque. É Golfo Pérsico ali. Syria. Aqui é Síria. Iran. Irã. And down here, Lebanon. E aqui embaixo o Líbano. You have Jordan, Israel. Você tem Geórgia e Israel. All of those countries. In Todos esses países aqui. Just put some blue. Tô botando aqui de azul o mar. So this is roughly, very roughly, Então isso daí é uma forma bem assim, the rasurada. geography of that area. Você tem a geografia dessa área. So we're talking about Russia. Então a gente está falando da Rússia. Russia has an important resource. A Rússia tem uma fonte bem importante. Ela tem gás natural. Supplies a quarter of Europe's natural gas. Isso suplementa 1/4 do gás da Europa. Ein Viertel von Europas Bedürfnissen deckt Russland mit seinen Vorkommen ab. It's very expensive to put it into oil tankers, É bem caro para colocar em tanques de gás Tanker zu platzieren. transport it into Europe. e transportar para a Europa. So they do that through pipelines. Então eles fazem isso por gasoduto, tubos de gás. So Russia has a key advantage Então a Rússia tem uma vantagem bem boa, chave, Vorteil. over the other gas suppliers. sobre as outras pessoas que They suplementam already have pipelines. gases. É porque a Rússia já tem gasoduto, já tem tubos de gás. E lembre-se, Erinnert euch? It's things like this that give Russia a certain amount of influence. são coisas como essa que dão à Rússia certo grau de influência. 2014, Em 2014, Obama spoke publicly Obama falou publicamente Öffentlich gesprochen about the need to bypass Russia in the gas market. sobre a necessidade de passar por alto a Rússia no marketing de gás. Gasmarkt angeht. Because Russia recognizes that this gives them a certain amount of power. Porque a Rússia reconheceu que isso dava a eles certa quantidade de poder. Macht gibt. And when they've had conflict, E quando eles tinham you conflitos, can see this in Ukraine and Georgia. você pode ver isso na Ucrânia e na Geórgia, They use this as political leverage. eles usam isso como uma alavanca, uma coisa assim para And they política. can turn that tap off. Eles podem desligar essa torneira do gás. Ukraine in winter. Em fato, eles fizeram isso com a Ucrânia no inverno. So it's 2009. Então, em 2009, Qatar Catar has access to gas in the Persian Gulf. tem acesso ao gás nesse Golfo Pérsico. Persischen Golf. But to supply it to Europe, Mas para dar suplemento para a Europa, para levar isso é tão caro, put it on tankers, para botar em tanques, that they want to build pipelines que então eles querem construir gasoduto. enable Europe E isso iria permitir à Europa to bypass Russian influence. passar por alto a influência da Rússia. So they put forward a proposal Então eles colocam uma ideia, uma to build proposta. a pipeline. Eu quero construir uma linha de gás. Bauen. It'll go through Saudi Arabia, Ele vai passar pela Arábia Saudita, Arabien geht. through Syria, pela Síria, through Turkey, pela Turquia and into Europe. e então para a Europa. Europa rein. This is their proposal in 2009. Isso é a proposta deles em 2009. 2009. Qatar, Catar
It's in the United States sphere of influence. Está sob a influência, a esfera de influência dos Estados They have the Unidos. largest military base in the Middle East. Os Estados Unidos têm a maior base militar no Oriente Médio em Catar. São aliados bem próximos. So what problem do they have? Então, qual é o problema que eles têm? Where's the problem? Qual é o problema aqui? Syria. Síria. Saudi Arabia is not a problem. Arábia Saudita não é um problema. Turkey is not a problem. Turquia não é um problema. Those European countries are not a problem. Esses países europeus não são um problema. It's here that was the problem. É aqui que foi o problema. 2009. Em 2009, Syria rejects the proposal. Síria rejeita a proposta. And why would Syria reject E it? por que a Síria iria rejeitar isso? Because he's under Russia's sphere of influence. Porque a Síria está sobre as esferas de influência da Rússia. He's not going to bypass his ally. Ele não vai passar por alto seu aliado. He depends on Russia for protection. Ele depende da Rússia por proteção. Iran, Irã, here. aqui, They have some access eles têm certo eles têm um acesso to the natural gas. para gás natural. Para gás They put natural. forward a proposal. Eles colocam uma proposta. What they want to do E o que eles querem fazer is build a pipeline into Europe. é construir um gasoduto até a Europa, uma linha de gás. Eles começando They want aqui, to build it. eles querem construir, It'll go up through their own country, vai subir aí no seu país, through Iraq, através do Iraque, through Syria, através da Síria, under the Mediterranean Sea, ali no mar Mediterrâneo, and then into Europe. e então para a Europa. For Iran, Para o is Irã, there any problem? teve algum problema? No. Não. Iraq is too split. E Iraque está muito dividido. They're willing to allow it. Eles estão dispostos a They're permitir willing to isso. allow pipelines. Eles estão dispostos a permitir uma linha de gás. They need the economical help. Eles precisam da ajuda Does Syria econômica. now have a problem? E a Síria agora tem algum problema? No. Não. Because what side is Iran? Porque de qual lado o Irã está? They're under the right sphere of influence. Eles estão do mesmo lado da esfera de influência. Então essa proposta foi aprovada July em julho 2011, de 2011 and Syria accepted e a Síria aceitou, because Iran porque o Irã knows who its boss is, sabe quem é o seu chefe and it can be controlled. e que ele pode ser controlado. So 2011 they put forward this proposal. Então em 2011 ele coloca essa proposta. Iran and Iraq and Syria Irã, Iraque e Síria, all planned to sign a contract todos planejaram assinar um contrato to supply natural gas into Europe. para dar suplementos de gás natural à Europa. By Fornecer. 2012, Por 2012, that pipeline is under threat essa linha de gás está sob ameaça, because in 2011, porque em 2011, in the Arab Spring, na Primavera Árabe, civil war begins in Syria, a guerra civil começou na Síria and in many of these countries, e em muitos desses the países people start rising up. as pessoas começaram a se levantar. The very least in Libya, Na Líbia, you know it was a result of operations by the CIA. você sabe que isso foi resultado de operação da CIA. So Donald Trump wanted to pull troops out of Syria Então Donald Trump quer remover suas tropas da Síria because he said ISIS had been defeated. porque ele disse que a ISIS, o Estado Islâmico, foi derrotado. That's disinformation on two levels. Isso é desinformação em 2 níveis. ISIS has an estimated 30,000 fighters still in that country. A ISIS tem estimado 30 mil lutadores naquele país. They're not defeated. Eles não estão derrotados. And the second, E segundo, they weren't in Syria because of ISIS in the first place. de primeiro, eles nem estavam na Síria por causa do Estado Islâmico. They're in Syria Eles estão na Síria because they're trying to take it away from Russia's sphere of influence, porque eles estão tentando remover a Síria da esfera de influência da Rússia, which means to take down the president. que significa derrubar o presidente. And they can
convince the people of that E eles podem convencer as pessoas disso, because Assad has a bad record with human rights. porque o presidente Assad tem um histórico bem ruim com direitos humanos. So does Saudi Arabia. Assim também a Arábia Saudita. So does Kuwait. Assim também o Kuwait. Kuwait. The United States didn't care about that. Os Estados Unidos não se importa com isso. Não se importou com isso. É por causa de esferas de So influência. that's Syria. Então, é I Síria. won't go into the others in as much detail. Eu não vou entrar nos outros em tanto detalhe. Details gehen. If you went to the NATO website, Se você fosse no site da OTAN, they'll talk about Afghanistan. eles vão falar sobre o Afeganistão. In 1979 to 89, 1979 até 1989, Also 1979 bis 89. the United States supported the rebels. os Estados Unidos deram suporte aos rebeldes, Mujahideen. os Russia mujahidins, supported the government. e os russos deram suporte ao governo. More recently, Mais recentemente, that switched. isso se virou, trocou. The United States is supporting the government. Os Estados Unidos estavam dando suporte ao governo, Russia has begun supporting the rebels. a Rússia começou a dar suporte aos rebeldes. Afghanistan is a proxy war. Afeganistão é uma guerra de procuração. According to the NATO website, De acordo com o site da OTAN, Webseite sagt das so. it's over strategy é sobre estratégia. because Afghanistan Denn Porque o Afeganistão is a landlocked country é um país sem litoral, Land, das im Land ist so eingeschlossen ist. it neighbors China, Also permite a Land, das China, eingeschlossen ist, China ist auf einer Seite, India, Índia, Iran. Irã. Just want to make sure I'm naming them correctly. Você quer ter certeza que dos nomes corretos neles? Long border with Iran, Also es gibt A eine große, grande fronteira Grenze com o Irã. Iran. not India, sorry. Não, em vez da Índia, desculpa. Paquistão. Other Asian countries. E outros países da Ásia. Länder in Asien. And it's known as a strategic region. E é conhecido como uma região estratégica. Region. It has an important road or pass Tem uma rodovia importante Oder Pfad, connected to Pakistan. conectado com o das, Paquistão, Pakistan in Verbindung steht. Quoting the NATO website, de acordo com o site da OTAN. Afghanistan has significant importance O Afeganistão tem importância significante Afghanistan hat eine Wichtigkeit as a political and strategic ally. como um aliado político e estratégico. I'm trying not to use those words. Okay. Strategic, political ally. Afghanistan hat Um einen aliado wichtigen, estratégico político. Einfluss. Político estratégico. Yeah, say the second sentence you said. It has significant importance Okay, Tem es hat, importância significante. deutungswertige Wichtigkeit. because of its geographical location. Por causa da sua localização geográfica. And you can talk more about Afghanistan. E você pode falar mais do Afeganistão. Venezuela. Venezuela. Venezuela is a proxy war. Venezuela é uma guerra de procuração. Está em uma guerra de procuração. Overthrow the leadership. Os Estados Unidos quer derrubar a liderança. Werfen. Vladimir Putin has troops on the ground in Venezuela. Vladimir Putin tem tropas no território da Venezuela, In Venezuela stationiert, Making sure that doesn't happen. tendo garantindo que isso não aconteça. Owes Russia Venezuela deve à Rússia significant amount of money. dinheiro significante, uma quantidade significativa. Quando eles começaram a sofrer economicamente, They started making deals with Russia. eles começaram a fazer negócios com a Rússia, acordos, Gave Russia que deu à a large Rússia amount of power over their resources. grande quantidade de poder sobre seus recursos. They took massive loans out, Eles tomaram grandes empréstimos, somewhere around $20 billion. algum lugar ao redor ali de 20 bilhões tied up de inside dólares, Venezuela, que está amarrado dentro da Venezuela, gebunden ist. owned by Russia. pertencente à Rússia.
And if that government is overthrown, E se esse governo é derrubado, wenn diese Regierung dann überwältigt wird, there's no guarantee não tem nenhuma garantia Russia gets its money back. que a Rússia vai pegar esse dinheiro de volta. It also loses a strategic hold Também perde um suporte estratégico Punkt verliert. within South America. dentro da América do Sul. And do you have dominoes? Ja. E vocês têm Then you domínio. have a domino effect. Und dann hat Então man tem um einen efeito Dominoeffekt. dominó. Venezuela Tem efeito backs up dominó. Cuba. Venezuela dá suporte a Cuba. unterstützen. And then we're right back to the Cold War. Então a gente está aqui de volta à Guerra Fria. It's all about backing up Cuba. Es É geht tudo nicht alles sobre um, dar suporte a die Cuba. Unterstützung von Kuba. So much of the conflict that we see, Então muito do conflito que a gente vê, the reason that the Syrian civil war a razão por que a guerra civil na Síria Krieg, didn't last a couple of months não durou apenas alguns meses, 2 Monate angedauert. like it did in the rest of the Middle East. como aconteceu no resto do Oriente Médio, Mittelmeer, And it's Mittleren Osten Ländern stattfand, going now for 8 years. sondern es geht indo schon agora seit por 8 8 Jahren. It's anos, because there are two global superpowers é porque existem duas superpotências keeping mundiais that war going, que estão mantendo aquela guerra, Laufen halten. keeping it churning. mantendo Keep it turning. Okay, sie drehen das que immer so continua weiter. ela ali acontecendo. Because both sides recognize Syria's importance as a sphere of influence. Porque ambos os lados reconhecem a Síria como sendo uma importante esfera de influência. So I just wanted us to perhaps trust it a little more. Então só quero que a gente creia um pouco Say mais how the world is divided between two. quando a gente fala como que o mundo está dividido entre duas When we see what partes. they're actually fighting over. Quando a gente vê sobre o que eles estão lutando And it's over these countries. e são sobre esses países que eles estão lutando. In Daniel 11, Em Daniel 11, it's over a very similar area. é sobre a área bem similar ali, a The Síria, strategic importance. que é uma área estratégica importante. And it's just as true today. E é tão verdade como hoje. Heute. And the defeat E a derrota, Niederlage oder der Sieg in 1989 em 1989 1989 to 91, até 91, the defeat in Daniel 11, 13 to 15. a derrota em Daniel 11, do verso 13 ao 15, bis 15. At Panium to Sunday Law. Von em Panium bis Pânium Sonntag. até o decreto When those dominical, spheres of influence are removed from the king of the south, é onde essas esferas de influência são removidas do rei do sul and he loses power. e ele perde poder. After that, Depois disso, Danach, you have one global superpower você tem uma supernação eine neue Weltregierung. e uma nova ordem mundial. Uma So I've looked at superpotência. where this fight is taking place. Also Então ich eu habe olhei geschaut, wo onde que dieser essa batalha está Krieg stattfindet. acontecendo. What I want us to look at O que eu quero que a gente olhe Wir sehen, is what these elephants represent. é o que representa esses elefantes. We've placed elephants A gente colocou elefantes 2016, Em dois- 18, 19 Panium. em 2016, 2018, 2019 Pânium. Markiert. What my belief Mein Minha Glaube crença is as we try and understand the future, é que ao a gente tentar entender o futuro, zu verstehen, continually takes us back continuamente nos traz de volta, nos leva to pa- 1989 nos traz e nos volta para 1989 to 91. até 1991. We continually go back here A gente continuamente volta aqui, because this is our time of the end porque isso é o nosso tempo do Zeit fim des Endes, and an increase of e knowledge. nosso aumento de conhecimento. der Erkenntnis. And we can put 1996 E a gente pode colocar and 1996 see it's the formalization. e ver isso como a formalização. In Millerite history, Na história milerita, Geschichte, 1798, 1798, 1818, 1818, 1833. 1833. Everything that they needed to know Tudo que eles precisavam saber within 1818. dentro ali estava em Just needed some more detail. 1818, só precisava de mais detalhes. So as we try and understand the future, Então, ao a gente tentar entender o futuro, verstehen, want to understand the mode of warfare. dann a gente quer müssen wir entender o nosso método de guerra, Art verstehen. We begin to use an important methodology. a gente começa a utilizar uma metodologia importante. If I have a reform line Wenn Se eu tenho uma linha de reforma and I want to understand a waymark down here, und e eu ich quero entender um marco aqui embaixo, verstehen möchte, let's say I want to know what that battle looks like. vamos dizer que eu quero entender como é que se parece essa batalha. There's a waymark before Tem um marco antes, davor, and before e antes, e outro antes, to
até 1989, or I'm going to say 1798. ou eu vou dizer 1798. What we're required to do O que a gente é requerido a fazer is make sure that these waymarks are not disconnected. é garantir que estes marcos não estão desconectados. We're going to treat this history as a parable. Se a gente vai tratar essa história como uma parábola, You need to see it as a developing story. você tem que ver como uma história que se desenvolve. So to understand the United States, Então, para entender os Estados Unidos, Acts 27 would have us go back to 1798 Atos 27 nos faz voltar até 1798 and trace its journey. e traçar sua jornada. If we want to understand 9/11, Se a gente quer entender 11 de setembro, we would want to understand Al-Qaeda. a gente vai querer entender a Al-Qaeda. You'd go back to the waymark before. Se você quer entender a Al-Qaeda, você volta no marco anterior. This is 9/11. Se isso daqui é 11 de setembro, And Al-Qaeda just attacked the United States. e a Al-Qaeda acabou de atacar os Estados Unidos, You'd go back to 1996. você volta para 1996, When Al-Qaeda declared war on the United States. quando a Al-Qaeda declarou guerra aos Estados Unidos. What we can't do O que a gente não pode fazer is disconnect it é desconectar within a reform line dentro da nossa linha de reforma and try to understand this waymark. e tentar entender esse marco assim, separado, Disconnected from its previous history. desconectado dessa história anterior. Which is why I would encourage people to watch Tahiti. É por isso que eu iria encorajar as pessoas a assistirem Tahiti. What Elder Parminder is doing, O que o irmão Parminder está fazendo, I can only explain a drop. eu só posso explicar assim uma gotinha, But the principle, mas o princípio é, one of his subjects, um dos seus assuntos, is if this is 1840, é que se isso é we 1840, can't disconnect it a gente não pode desconectar isso from 1798. de 1798. 1798, 1798, you have conflict in the Middle East. você tem conflito no Oriente Médio. 1840 is directly related to 1798. 1840 está diretamente relacionado com 1798. And we can't cut 1840 off and understand it in a vacuum. E a gente não pode cortar 1840 e entender ele só ali. So, to understand the mode of warfare, Então, para entender o método de guerra, we need to go back to our time of the end. a gente precisa voltar para o nosso tempo do fim. And we want to see its development from the very beginning. E a gente quer ver esse desenvolvimento bem do início. How we trace its story at every waymark. Como a gente traça uma história em cada marco. We might close in a prayer, A gente vai finalizar numa oração, and then we will come back and do that. então a gente volta e faz isso. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for our blessing. obrigado pelas bênçãos. Thank you for your Sabbath day. Obrigado pelo dia de sábado. Thank you that you don't just tell us of the past. Obrigado porque o Senhor não fala apenas do passado para We nós, must understand the present mas que a gente possa entender o and presente the future. e o futuro. I pray, Lord, that you will direct us, Eu oro que o Senhor nos direcione, help us to understand. nos ajude a entender. I pray you'll give us more light. Eu oro que o Senhor nos dê mais luz. In Jesus' name, Em nome de Jesus eu oro. amen. Amém.